Então, esse tema eu nunca explorei mesmo, então vamos chegando e eu quero abrir alguns atalhos para os colegas que pretendem trabalhar com recuperação judicial e o tema de hoje é como conquistar a primeira nomeação como administrador judicial. Tudo bem, meu velho? Me diz se o áudio tá bom. Me diz se o áudio tá bom. O PL ainda não foi sancionado, não. Sabe que a data era hoje, dia 15, que havia um indicativo. Tudo bem, Léo? Tranquilo, meu velho? Então, hoje a gente vai conversar sobre como construir a carreira com a primeira nomeação como administrador judicial. Os colegas sabem que essa é uma via, um caminho interessantíssimo para se ingressar no mercado de recuperações judiciais. E eu vou dividir com vocês aqui, na live da terça, uma rota, uma jornada que eu nunca abri nos canais abertos que eu estou navegando. Então vai ser uma conversa interessantíssima. Eu estou me adaptando a esse microfone, vamos ver se ele vai funcionar, mas vai ser uma conversa muito interessante. E eu vou abrir o jogo do ponto de vista do que você pode implementar. Eu sei que cada um tem a sua caminhada. Eu sei que alguns colegas pretendem trabalhar com recuperação judicial ou já estão trabalhando a partir da promoção de recuperações judiciais como advogado de recuperanda, mas esse caminho de atuação como administrador judicial me parece um caminho bem interessante e eu vou um pouco além. Tudo bem, Lívio? Tudo bem, Fabrício? Eu vou um pouco além. Na minha percepção, esse caminho não precisa ser um caminho para depois atuar como advogado de recuperanda. Na minha percepção, esse pode ser um caminho, pavimentando bem, pode ser um caminho para o exercício da carreira como advogado na figura de administração judicial. Ou seja, não é algo para que depois se atue como advogado de recuperanda. Eu conheço muitos colegas que simplesmente não pensam em atuar como advogado de recuperanda porque estão muito bem, obrigado, atuando como administrador judicial. Conheço também, Eduardo, muitos colegas, pois é, conheço também muitos colegas que atuaram como administrador judicial, depois atuaram como advogado de recuperanda e preferem atuar como administrador judicial. Vocês sabem dessa? Esse microfone, cara, eu estou tentando me adaptar, vamos ver como é que vai ser hoje. Mas facilita, né? Porque nos deixa mais livre para poder mexer as mãos, enfim. Dizem que italiano fala com as mãos, então vamos usar essa sacada. Então, assim, ó, gente, na realidade o que eu quero dizer para vocês é que a atuação como administrador judicial, ela pode ser um caminho para depois se atuar como advogado de recuperanda, ou ela pode ser simplesmente um caminho para ficar nele mesmo. É possível ficar apenas atuando como administrador judicial. Existe, inclusive, Bruno, uma dificuldade de se compatibilizar as duas figuras, como AJ e como advogado de recuperanda, e nós vamos discutir tudo isso por aqui com muita tranquilidade, porque esse é o objetivo da live da terça, da live de hoje. Então, assim, ó, iniciando a conversa, eu quero chamar a atenção de por que eu produzo esses conteúdos. Olha que interessante. Eu recebi essa pergunta de um advogado que atua em recuperações judiciais que me perguntou no privado: Marcelo, por que você está produzindo tanto conteúdo que na realidade abre um pouco o jogo do que a gente sabe dentro do cotidiano forense desse nicho específico do direito? Por que você está produzindo tanto conteúdo? Por que você está abrindo algumas sacadas? Por que você está abrindo o jogo? Eu estou fazendo isso, gente, porque eu estou convencido que a melhor área de atuação no direito para todos nós
é a área de recuperação judicial de empresas. Recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Eu estou convencido que essa é a bola da vez para a advocacia. E eu quero que quem me acompanha, seja dentro do treinamento, seja mesmo nos conteúdos abertos, ingresse nesse mercado. Por isso que eu não estou poupando energias e não estou escondendo o jogo, estou abrindo tudo que é possível fazer para você, que mesmo sem estar dentro do treinamento, está acompanhando, está pensando em entrar nesse mercado. Por isso que eu não tenho problema em abrir o que é possível abrir, claro, aqui na live da terça, especialmente, que é o momento oportuno para isso. Então, eu abro o jogo mesmo, porque a minha ideia é essa que eu acabei de mencionar. E aí a figura do administrador judicial cumpre um papel de relevo, cumpre um papel importantíssimo. E aí eu quero dividir com vocês algumas questões sobre o ingresso no mercado via administração judicial. Na realidade, eu quero explicar como entrar no mercado a partir da figura do AJ. E eu vou contar para vocês a partir do que aconteceu comigo. Eu quero explicar para vocês por que vale a pena pensar nessa alternativa a partir da minha experiência, a partir da minha jornada. O que eu vou contar para vocês não é a partir de algum livro que vocês sabem, eu estou sempre atualizado. Não é à toa que os últimos conteúdos que eu estou dividindo são sobre o PL 4458, que eu julgo fundamental a apropriação. Mas o que eu quero hoje conversar com você é como entrar no mercado como administrador judicial, enquanto administrador judicial. E aí eu tenho que contar para vocês o que aconteceu comigo. Olha só, há cerca de 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, eu vivia em outra cidade, com minha esposa, tenho 2 filhos, e nós, vivendo lá em Santo Ângelo, decidimos morar mais perto da capital. Aí é importante que você entenda um pouco essa história. Tudo bem, Carolina? Olha só, nós vivíamos em Santo Ângelo, uma cidade mais ou menos a 450 quilômetros da capital, Porto Alegre, e estávamos cansados da distância da capital, da distância do litoral mesmo, a distância de Gramado, a distância, enfim, de Santa Catarina. Santo Ângelo é uma cidade extraordinária, mas é uma cidade muito distante dos centros maiores. É uma cidade de porte médio, uma cidade boa de se viver, mas uma cidade muito distante de outras questões culturais, por exemplo, que envolvem aí a vida de todos nós. E eu e minha esposa começamos a partir de determinado momento a todo final de semana colocar as crianças no carro e dirigir-se a Porto Alegre. Nós fizemos isso, Gabriel, pelo menos em 2 meses, pelo menos 3 vezes. E aí o que nós fazíamos era o seguinte: sábado pela manhã, 5h30 da manhã, nós nos organizávamos o porta-mala, pegávamos um chimarrão, porque na região sul a gente toma muito chimarrão, e íamos para Porto Alegre acompanhar jogo do Internacional, teatro, enfim, cinema, coisas que a gente gostava de fazer e que Santo Ângelo, por melhor que fosse a cidade, não nos oportunizava. E aí, vocês vão me perguntar, Marcelo, o que isso tem a ver com o ingresso no mercado como administrador judicial? Olha só, a partir da terceira vez que a gente fez isso, em menos de 2 meses, eu e a Rafa conversando, chegamos à seguinte conclusão: a gente pretende morar mais perto da capital. A gente pretende morar ou em Porto Alegre ou muito próximo de Porto Alegre. Acontece que nós tínhamos um grande problema para fazer isso. Qual era o problema? Eu até fico envergonhado em dizer problema, porque não era bem problema. Na realidade, nós tínhamos um escritório bem estruturado em Santo Ângelo, e aliás, o escritório subsiste. Nós tínhamos um laboratório, minha esposa tem um laboratório de análises clínicas que andava muito bem também naquele contexto, e nós tínhamos um mercado mais ou menos
consolidado na cidade em que morávamos. Então, do ponto de vista lógico, não teria sentido ir embora de Santo Ângelo. Apenas para que vocês tenham uma ideia do que eu estou dizendo, quando a gente decidiu ir embora de Santo Ângelo, todos os meus amigos, todos os amigos da Rafa, não acreditaram. A ponto de, quando nós estávamos colocando as malas para vir embora, um grande amigo meu, foi me visitar e disse que não acreditava, que achava que quando eu dizia que nós iríamos embora era tudo brincadeira. Então, nós estávamos com tudo muito organizado em Santo Ângelo, com uma estrutura de escritório, como eu falei, de laboratório, com uma estrutura de vida. Eu era professor universitário também, lá em Santo Ângelo, concursado, e nós decidimos enveredar para uma cidade mais perto da capital. Uma cidade, meus caros colegas, em que eu não conhecia o foro, não conhecia as varas cíveis, não conhecia os juízes. E a pergunta que você pode estar me fazendo como é que faz para entrar, para ter a primeira nomeação como administrador judicial? Foi exatamente esse desafio que eu me vi diante de um novo contexto. Então, imaginem a cena: 2 filhos, eu, minha esposa, saindo de Santo Ângelo para uma cidade distante a pelo menos 530 quilômetros. Osório é uma cidade que fica ao lado de Porto Alegre, ao lado do litoral, ao lado de Gramado e perto de Santa Catarina. Foi para cá que nós viemos. E nós chegamos aqui sem uma estrutura como a estrutura que eu tinha em Santo Ângelo. Nós chegamos aqui sem o conhecimento, sem o relacionamento que nós havíamos construídos em Santo Ângelo. E o que eu fiz para ingressar nesse mercado? Essa é a pergunta que eu quero conversar com vocês hoje pela parte da live da terça. O que eu fiz para ser nomeado aqui em Osório? E eu vou começar a partir de agora a dividir algumas questões que eu acho fundamental. Depois desse movimento de ir embora de Santo Ângelo e chegar aqui ao lado da capital, nós estruturamos uma nova vida. E quando chegamos aqui, a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de abrir o escritório, foi preparar um bom currículo e levar ao cartório, levar às varas cíveis. Vejam bem, meus caros colegas, uma reunião do colegiado empresarial, a gente discutiu muito esse tema. Já fazem aí uns 4 ou 5 meses. Me perguntou, se eu não estou enganado, Igor, Marcelo, como é que você fez para ser nomeado em uma comarca em que ninguém lhe conhecia? E eu respondi, primeira coisa, leva o currículo. Parece óbvio, né? Parece evidente, mas nessa reunião eu perguntei para quem estava na discussão, quem levou o currículo, e ninguém havia levado o currículo. Ninguém havia levado a intenção para o juízo de trabalhar como administrador judicial. Então, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi preparar um bom currículo e levar esse currículo para os juízes. E aí, Marcelo, como é que faz isso? O que deve conter o currículo? Eu não sei, em tese, o que deve conter. Eu sei o que eu escrevi no meu. E, Guilherme, pode acreditar, deu certo. O que eu escrevi no meu currículo? Eu escrevi no meu currículo, em primeiro lugar, que eu tinha conhecimento da área, que eu já conhecia essa área, e isso, convenhamos, conforme a experiência de cada um, maior ou menor, é tranquilo de se referir, mas o central, e isso que eu chamo a atenção, e coloquei essa questão no meu currículo, não são os cursos que cada colega frequentou. Meus caros colegas, ninguém está preocupado com o curso.
Curso de especialização, de pós-graduação até é importante, mas mais importante que cursos, especialmente em comarcas médias, comarcas menores, é a competência construída pelo profissional. Por que isso, Marcelo? Explica melhor essa questão que eu não consegui entender. O que eu fiz questão de sublinhar no meu currículo não foi a minha titulação acadêmica, não foi o fato de que eu era professor universitário e estava licenciado. Não é isso. Isso tem muitos no Brasil e, enfim, quaisquer outros lugares. Na realidade, o que se precisa desenhar no currículo, e eu acredito que eu consegui alcançar essa ideia, é apresentar algumas competências que o juízo precisa para nomear. Algumas competências que, do ponto de vista da atribuição da figura do administrador judicial, são fundamentais. Então, por exemplo, o que nós incluímos no nosso currículo, o que eu incluí no meu currículo? Alguns valores ligados à confiabilidade, à presteza de informações, alguns valores ligados à isenção e alguns valores ligados à diligência com relação às questões que envolvem os processos de recuperação judicial e falência. Então, tudo isso foi colocado. Tem um segredo que eu já vou mencionar, daqui a pouquinho, eu quero conversar um pouco mais sobre isso, mas tem um segredo que deve ser mencionado e que é muito pouco dito nessa conversa, que faz toda a diferença, mas isso deixa para daqui a pouquinho. O que importa é que, voltando a essa ideia de nomeação, você deve, em primeiro lugar, fazer o que muito pouco advogado faz, que é entregar o currículo para o juízo competente. E aí vamos combinar o seguinte, não é entregar o currículo para o assessor. No meu caso, como eu vinha comentando, nós viemos para outra cidade e, chegando aqui, eu entreguei o currículo pedindo para marcar uma agenda com o juízo. Já vamos lá, Guilherme, já vamos lá. Olha só, quando eu pedi para marcar essa agenda, o assessor Marcos, uma excelente figura, um bom hoje amigo, o Marcos disse: você trabalha como administrador judicial? Então espere só um minutinho. E me trouxe 14 volumes de uma falência que parecia nunca terminar. E seguiu na conversa. Se você trabalha como administrador judicial, eu quero que você resolva essa falência aqui antes de marcar uma agenda com o juízo. O que faz, Guilherme? Pega o processo, pede, aceita a nomeação que foi feita de pronto. Essa nomeação eu recebi antes mesmo de chegar a viver na cidade em que eu estou comentando, Osório, e decora o processo, resolve o processo. Depois de resolver esse processo, estabelecer de modo atualizado um quadro de credores, levantar os valores depositados e unificá-los e apresentar uma proposta de pagamento, 3 ou 4 ou 5 meses depois, eu não me recordo, chegou uma boa recuperação judicial. E quem foi nomeado nessa recuperação judicial? Quem tinha prestado um bom trabalho administrando aquele processo com 14 volumes que não tinha solução. Então, vê bem, currículo foi importante? Foi, do ponto de vista das competências. O Guilherme sugere bem aqui, Marcelo, capacidade de gerenciamento empresarial é uma delas? Talvez, não sei se faria diferença na nomeação, Guilherme. Eu até diria que não faria tanta diferença quanto a confiabilidade que você vai construir na relação com o cartório e na relação especialmente com o juízo que vai te nomear. Mas é importante porque existem questões de natureza administrativa que o administrador judicial, obviamente, executa. Então, seria também uma competência importante. Mas vejam bem, olhem a ponderação do Guilherme relativa às competências. Nós estamos falando
de competências e não daquele currículo que lista atividades. Aquele currículo que lista cursos de extensão. Aquele currículo que lista, sei lá. Na realidade, o que o juízo precisa é de alguém que tenha capacidade para exercer a administração judicial, que tenha confiança, que tenha um pouco de experiência, quanto mais experiência, melhor, e que o juízo consiga estabelecer uma relação de proximidade. Algo que nós sempre referimos quando atuamos como administração judicial doutor, o senhor fique à vontade para perguntar extra autos qualquer questão que diga respeito ao processo. E por que a gente fala isso? Porque o processo de recuperação judicial, especialmente, é um processo muito célere, é um processo muito rápido. E essa celeridade exige, por vezes, que nós precisamos dar um retorno com mais rapidez para o juízo, sem aquele prazo de intimação, de abertura, de publicação de nota para manifestação, enfim. Mas, vejam bem, o central para a nomeação nesse caso foi a expertise. O central para a nomeação nesse caso foram as competências que eu consegui sintetizar no currículo. E, claro, a cara de se colocar à disposição do juízo. Alguém pode me dizer aqui, Marcelo, mas o juiz gosta dessa conversa? Marcelo, o juiz gosta de receber advogados que disponibilizam esse currículo ou que pretendem atuar como AJ? Olha que pergunta interessante. A questão não é se os juízes gostam ou não gostam, a questão é como você vai conduzir essa conversa. Por quê? Porque os juízes, nesse caso, eles não têm problema em receber. Por vezes, eles inclusive têm uma ordem de agenda. Determinado dia da semana, eles recebem advogados para conversar sobre a atuação como AJ. Claro, nós estamos falando aí em várias especializadas. Mas, em condições normais, em várias pequenas, médias, os juízes recebem de bom grado o advogado. E recebem por uma razão me parece quase óbvia. Nesse caso, nós não estamos ali para requerer algo de um processo. Nós não estamos postulando a urgência de algum pedido levado a cabo por algum processo, enfim. Nós não estamos diante da circunstância emergencial de uma tutela de urgência, enfim. Nós estamos simplesmente apresentando a nossa vontade de auxiliar o juiz. E aí, nesse caso, o juiz tem o maior interesse de conversar sobre esse auxílio. Até porque a grande maioria dos magistrados brasileiros não tem experiência em recuperação judicial. A grande maioria dos magistrados brasileiros tem curiosidade sobre o processo de recuperação judicial. Portanto, mais um motivo para o juízo receber bem você e conversar sobre as atribuições que você pretende exercer. Para vocês terem uma ideia, gente, olha só, eu fui entregar currículo em uma vara especializada já há uns 2 ou 3 anos e o assessor me disse que o juiz recebia o currículo impresso e ponto final. E eu expliquei que nós tínhamos também, vejam o detalhe, nós tínhamos também uma experiência muito larga nos contratos de adiantamento de câmbio, nos famosos ACCs. Então, explicando as nossas competências, um dos detalhes que eu fiz questão de sublinhar para o assessor foi, olha, um dos nossos diferenciais é que a gente domina a questão do ACC, que é uma questão tormentosa em recuperações judiciais grandes. Vejam bem qual foi a resposta do assessor. Espera aí, doutor, então espere um minutinho. Olha só, doutor, então espere um minutinho que eu vou conversar com o juiz, eu acho que ele vai ter um tempo para lhe atender. Em razão desse detalhe, em razão dessa menção a uma competência específica e não a um curso de pós-graduação e não a
a um mestrado ou a um doutorado, mas a menção à capacidade sobre um tema particular de recuperação judicial, o juiz fez questão de me receber e nós ficamos 1 hora tomando café e conversando sobre os detalhes do processo de recuperação judicial. Então, o juízo normalmente gosta de receber esse tipo de visita, ao contrário de outras visitas que, enfim, envolvem algum litígio, envolvem algum conflito de interesses. Nesse caso, não envolve. Agora, ainda nesse passo tem um detalhe importante que eu queria que você guardasse muito bem. Há advogados que estão talhados para atuar como administrador judicial. Há advogados que, à distância, se percebem que, enfim, é a figura auxiliar do juízo. Porque, na verdade, o administrador judicial é exatamente isso. Então, há advogados que enfim, personificam o auxílio ao juízo em processo de sorgimento. Agora, como existem esses advogados, existem também advogados que não devem nem refletir, nem pensar a respeito. Por quê? Porque alguns advogados já se envolveram em tantos conflitos com o Poder Judiciário, tantos conflitos, eventualmente, nas varas cíveis em que pretendem depois atuar como AJ, que o juiz não vai nomear. E não vai nomear por uma razão que é absolutamente tranquila. O juiz não confia. Então, faça esse crivo de avaliação, esse crivo de juízo subjetivo. Eu tenho a confiança do juiz da minha comarca. O juiz confia em mim a ponto de me nomear como administrador judicial, sabendo que o administrador judicial faz as vezes do Poder Judiciário em processo de recuperação judicial. Esse crivo, essa análise individual deve ser feita por você. E deve ser honesta. Não vamos nos enganar. Eu gosto de referir uma história que aconteceu há relativamente pouco tempo, em que eu estava atuando como administrador judicial de uma recuperação judicial e, neste tempo, eu atuava também defendendo uma empresa em uma execução que ela estava sofrendo de cerca de 100 ou 150 mil reais. Eu fiz, aqui no escritório, nós fizemos bons embargos à execução, fizemos um bom trabalho para o nosso cliente, enfim, era um supermercado e tínhamos chance de êxito, mas no curso dos embargos, esse nosso cliente começou a vender parte desse mercado. Começou a vender parte desse mercado bem no momento em que nós estávamos discutindo a execução. E o oficial de justiça certificou fraude à execução por transferência de patrimônio, né? O que tornava o meu cliente insolvente. Nesse contexto, o que eu fiz? Eu fiz, olha só, gente, o que é se preocupar com a confiança do juízo, com a imagem para poder exercer o trabalho como administrador judicial. Nesse contexto, eu fui, em primeiro lugar, direto ao oficial de justiça e informei o oficial de justiça que isso, em primeiro lugar, não era de meu conhecimento. Eu não sabia que isso estava acontecendo. E, em segundo lugar, que se isso estivesse ocorrendo, eu não mais estaria figurando como advogado desse cliente. Porque, de fato, a intenção não era dilapidar o patrimônio, a intenção era discutir aquela execução. E nós tínhamos argumentos muito sólidos nessa execução. Bom, continuidade disso, conversando com o cliente acabou nos informando que, enfim, teve alguns problemas e acabou vendendo alguns bens do estabelecimento, o que nos autorizou a renunciar os poderes outorgados na procuração. E renunciamos e entregamos em mãos do juízo. O juízo era um juízo competente para a nomeação das recuperações em que nós estávamos atuando. Não tinha sentido criar essa dúvida com relação à confiabilidade do juízo. E vejam bem, foi essa postura para manter rígida a imagem de respeitabilidade, foi essa postura que fez com que, em seguida,
deste fato. Então, a continuidade desse fato com a renúncia da procuração foi essa a postura que fez com que o juízo mantivesse a nomeação na sequência do processo, quando a recuperação judicial, infelizmente, convolou em falência. Então, um detalhe importante, portanto, é que é necessário manter uma imagem de confiabilidade. É necessário manter uma imagem de respeitabilidade. Porque se não tiver essa imagem, é absolutamente certo que o juiz não vai nomear como administrador judicial. E se não vai nomear como administrador judicial por causa da falta de uma imagem de confiança com o juízo, a sugestão que eu faço é: nem tente. Nem tente. Acontece, meus caros colegas, que nesse caso, eu estou tratando de um caso excepcional. Normalmente, a grande maioria dos advogados goza de uma boa imagem com o Poder Judiciário. A grande maioria dos advogados tem uma boa relação com o cartório. E quando eu digo a grande maioria, eu ouso dizer 70%, 60%, 65%, 75%, sabendo que tem 20%, 25% que de fato, em razão da postura mais beligerante, legítima, acaba afastando a possibilidade de atuar como administrador judicial. E esse crivo deve ser feito por cada advogada, por cada advogado. Então, tendo esse crivo aceito, enfim, eu tenho confiabilidade, eu tenho uma boa relação com o juiz, eu tenho uma boa relação com o assessor do juízo, vale a pena apresentar um currículo. E detalhe, poucos advogados fazem isso. É quase risível o que eu vou dizer, mas enquanto muitos colegas têm vontade de atuar como administrador judicial, poucos têm a coragem de apresentar o currículo e apresentar as competências para atuar como AJ. E as competências dizem respeito fundamentalmente aos temas que eu já referi: confiança do juízo, transparência, isenção, diligência e o segredo que eu queria mencionar, e eu acho que já é o momento, o segredo que eu diria para você fazer se você pretende atuar como administrador judicial, como administradora judicial. O segredo é o seguinte: entregue para o juízo, entregue para o assessor do juízo a sua intenção de, além de fazer tudo que deve ser feito na forma do artigo 22 lá, da Lei 11.101. Então, Marcelo, eu quero atuar como administrador judicial, o que eu devo fazer? Primeira coisa é ler o artigo 22 da Lei 11.101. Leia lá. Mas, além disso, o que eu devo fazer? Você pode, eu diria mais, você deve, na conversa que estabelecer com o juiz, apresentar como um dos seus bons diferenciais o auxílio não só ao juízo, mas o auxílio ao cartório. Você pode apresentar, além do auxílio ao juízo, você pode dizer que, em razão do número elevado de processos, em razão dos servidores já estar assoberbados de trabalho, algumas atribuições que são peculiares ao cartório, você pretende também ajudar. E fazer isso em homenagem à celeridade do processo de recuperação judicial. Essa é uma sacada, essa é uma ideia que faz toda a diferença no trabalho como administrador judicial. Essa é uma sacada que faz toda a diferença, meus caros colegas, como para nomeação como administrador judicial. Porque você vai se colocar, além de um auxiliar do juízo da recuperação judicial, você vai se apresentar como tendo um espírito cooperativo. Um espírito cooperativo com o cartório. E eu quero dizer com isso que o cartório vai ter um suporte seu e um suporte, eventualmente, de toda a sua equipe.
se você já tiver uma equipe, mas uma recuperação judicial pequena, uma recuperação judicial média, exige apenas que você atue com um colega parceiro da área da contabilidade. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho, apresentar o currículo, mas assim, ó, gente, não adianta pensar isso e não fazer. Mas não adianta marcar uma conversa com o juízo e não planejar essa conversa. Planejar pensando o que é importante ser dito, o que é importante se colocar na mesa. Não adianta marcar essa conversa, planejar e não estar preparado para comunicar o que deve ser comunicado. É por isso que imergir em recuperação judicial, no estudo de recuperação judicial, no colegiado empresarial, no treinamento avançado em recuperação judicial, é uma tarefa, é algo relevante, porque amplia o nosso repertório. Nós estávamos conversando no final de semana, na reunião do colegiado, sobre o repertório em recuperação judicial. Como que nós podemos fazer uma conversa com o juízo? Vejam bem, como eu vou argumentar para o juízo que eu tenho condições de dar um suporte adequado na figura do administrador judicial se eu não tenho repertório? Se eu não tenho de plano alguns artigos elementares da Lei 11.101, se eu não sei de cor a diferença de créditos que se submetem à recuperação judicial e créditos que não se submetem à recuperação judicial, se eu não sei de cor os prazos para juntar do plano de recuperação judicial, os prazos para habilitação de crédito, os prazos para impugnação ao quadro de credores, os prazos para a impugnação do plano de recuperação judicial. Se eu não tenho isso de plano, se eu não tenho isso de cabeça, eu não tenho repertório para sentar e convencer um juiz a me nomear como administrador judicial. Agora, se eu tenho esse repertório, com todo o roteiro que nós mais ou menos alinhamos aqui até agora, eu garanto que se alcança a nomeação como administrador judicial de uma recuperação judicial. Talvez o primeiro movimento seja a administração judicial de falências. Mas esse é um movimento natural, tá bem? Vamos lá para algumas perguntas. Vamos lá, Gabriel. Essa conversa com o juiz também vale para comarcas maiores? Existe um cadastro digital? Gabriel, no meu ponto de vista, vale para todas as comarcas. Eu não consigo imaginar, Gabriel, a nomeação de um advogado ou mesmo de uma empresa para atuar como administrador judicial sem que o juízo tenha visto o AJ, o postulante. Eu não consigo imaginar o juiz nomeando alguém para atuar como AJ sem nunca ter visto esse alguém. E eu explico, meu irmão, eu não consigo imaginar essa situação porque a figura do administrador judicial é a figura de confiança do juiz. O critério objetivo é a formação na área de direito, contabilidade ou administração. Esse é o critério objetivo. O critério subjetivo é a confiabilidade, é a confiança que o juiz estabelece com a pessoa do AJ, tanto que quando se é nomeada uma empresa, há que se mencionar também o profissional responsável, e esse profissional só pode se afastar com autorização do juízo, compreende? Então é uma relação de confiança, e essa relação de confiança ela não se estabelece através do cadastro digital. Marcelo, não devo fazer o cadastro digital? Claro que deve, faça sim o cadastro digital, mas peça para marcar uma agenda com o juízo, tá bom? O Juliano me pergunta, Marcelo, o que é esse colegiado? Cara, o colegiado empresarial é uma espécie de parte do treinamento avançado em recuperação judicial. O treinamento avançado em recuperação judicial é o curso que eu criei para, dividir de A a Z tudo que é importante sobre recuperação judicial na prática, e o colegiado é uma reunião de quem ingressa no treinamento, uma reunião semanal, na qual nós discutimos questões relativas ao ingresso no mercado de recuperação judicial ou mesmo dúvidas sobre o processo de recuperação judicial na prática. Vou te dar só um exemplo, meu velho. Há pouco tempo, um colega estava com dificuldades para se administrar um crédito de uma recuperação judicial.
ele trouxe para o colegiado a discussão e, ao final da primeira parte, que nós estávamos tratando, não sei qual tema, a gente enfrentou e discutiu. Na verdade, a gente resolveu a dificuldade que ele trouxe para o colegiado. O colegiado, na verdade, é algo extraordinário e que não existe paralelo, né? A gente só consegue criar esse colegiado porque há advogados do Brasil inteiro que não têm interesse imediato nas questões que são levadas, né, à reunião, né? Porque são advogados de Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, enfim, Brasil inteiro. Não vou mencionar aqui porque eu vou ficar até amanhã aqui falando, mas várias regiões do Brasil, tá bem? Então assim, ó, gente, com estas questões nós conseguimos compreender por que atuar como administrador judicial pode ser um caminho para ingressar no mercado. E na realidade, eu considero particularmente pela minha caminhada que não sei se o melhor caminho, mas o caminho no qual nós temos todas as variáveis na mão. Vocês conseguem perceber isso? Vamos ver se vocês estão me acompanhando aqui. Outras formas de ingressar no mercado envolvem variáveis que a gente não controla. Eu não tenho como controlar outras dimensões, por exemplo, na defesa do interesse de um credor, na defesa dos interesses da recuperanda. Porque eu não tenho como trazer a recuperanda para dentro do escritório. Marcelo, não há caminhos para a prospecção? Há caminhos e a gente aborda, aliás, no colegiado e no treinamento avançado em recuperação judicial. Na live da semana passada a gente abordou alguns caminhos. Agora, a atuação como administrador judicial, ela tem uma peculiaridade interessantíssima, que ela não depende de outrem para se construir o passo a passo. Eu vou tentar me fazer ainda mais claro, olha só, que eu acho que eu não estou conseguindo, acho que está difícil. É o seguinte, se você pretende atuar como administrador judicial, foque nisso, domine a Lei 11.101, leia os planos de recuperação judicial e acompanhe as recuperações judiciais. Onde é que estão as recuperações judiciais? Nos sites dos administradores judiciais. Ou acompanhe o noticiário do Valor Econômico. E ao fazer tudo isso, o que vocês vão encontrar por consequência? Por consequência, vocês vão construir um repertório, um domínio do assunto, um conhecimento para apresentar a iniciativa, a intenção de vocês para o juízo da comarca em que vocês estão inseridos. Mas eu vou além, no finalzinho eu vou além e vou dividir mais um detalhe que me parece bem divertido. Ao contrário das outras formas de ingressar no mercado, essa você consegue planejar. Então imagine o seguinte, você está numa cidade de porte pequeno para médio e há comarcas no entorno da sua região. Liste as principais comarcas no entorno da sua região e faça um roteiro de viagens e de agendas com os juízos. Porque há uma rotatividade muito grande desses juízos. Os juízes mudam de um lugar para o outro. Então, é muito provável que você encontre um juiz, uma juíza que não tem a figura de confiança na comarca. Veja como eu contei, como aconteceu comigo. Nós estávamos lá em Santo Ângelo com uma carreira relativamente estabelecida. Chegamos em uma cidade a 530 quilômetros de Santo Ângelo, que ninguém nos conhecia, ninguém sabia quem era o Marcelo Andreatta. Eu não tinha esse canal também, porque esse canal, na verdade, ele acaba repercutindo, né? Mas eu não tinha esse canal e eu simplesmente fiz um currículo e levei no balcão do cartório. Chegando no balcão, eu pedi para conversar com o juiz e com o assessor. O assessor de imediato veio ao balcão e disse: Marcelo, você quer trabalhar como administrador judicial? Então pegue esse pepino aqui para descascar. E me entregou 14 volumes. Não tinha administrador judicial. Não é uma figura
que os profissionais do direito estão antenados. E eu olhei o processo, pedi, aceitei a nomeação no ato, enfim, entendo? E, na sequência, resolvi esse processo. A resolução desse processo, o encaminhamento, melhor dizendo, porque um processo de falência é muito difícil de ser resolvido, né, gente? O processo de falência, a gente consegue conduzir para a resolução, mas enfim, ele é um processo mais moroso. Eu já tinha construído um quadro de pagamento e veio uma nova habilitação. Agora, com o PL 4458, isso vai se resolver. Mas, enfim, ninguém me conhecia, ninguém conhecia o escritório lá de Santo Ângelo. Nós chegamos em outra região. Eu me apresentei com um currículo, a partir do que eu comentei com vocês, e fui nomeado para trabalhar numa falência que tinha, à época, mais de 200 ou 300 mil reais depositados em juízo. Então, não era uma falência insignificante, valor baixo comparado com as recuperações judiciais, enfim, mas valor aí que não pode ser totalmente desconsiderado. E logo em seguida, fui nomeado para atuar como administrador judicial de uma recuperação judicial, cujos valores giravam aí em torno de 6, 7, 8 milhões de reais. Então, é esse o movimento. Que eu estou sugerindo que você reflita. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Fez sentido tudo isso para vocês? Vocês têm alguma pergunta sobre essa jornada para ingresso no mercado? Parece muito difícil fazer essa jornada? Vocês compreendem? Obrigado, Guilherme. Me conta, meu velho. Você compreende como muito difícil fazer essa caminhada ou parece que é uma caminhada razoável? Vocês percebem? Olha só, gente. Vocês percebem que a nomeação em uma recuperação judicial ou em uma falência significa honorários muito mais expressivos do que dezenas de ações que diariamente aportam nos escritórios convencionais do direito? É isso, gente, que nós estamos falando. Então, eu vejo por vezes o comentário: ah, Marcelo, mas é muito difícil. Cara, é muito difícil ou tem muito pouco esforço? Porque, na verdade, tem questões que os escritórios, que os colegas levam adiante, que dão muito mais trabalho e que não dão o retorno que nós gostaríamos. Então, será que é tão difícil? Quero que vocês fiquem com essa reflexão e, se tiverem qualquer dúvida sobre esse tema, a figura do administrador judicial, ou melhor dizendo, a primeira nomeação como administrador judicial, qualquer dúvida sobre esse tema, e vou dizer mais, qualquer dúvida sobre o processo de recuperação judicial, vocês sabem, no final da live, hoje, nesse momento, vocês estão à vontade para me perguntar o que quiserem. Porque nós estamos sempre com o machado afiado. Então fiquem à vontade para me fazer a pergunta que quiserem nesse momento sobre recuperação judicial, sobre o mercado de recuperações judiciais. Eu ouço muito que a economia está se recuperando. Queremos que a economia se recupere. Todos nós torcemos para isso. Mas os números sobre a recuperação da economia brasileira ainda não chegaram, olha só, os números sobre a recuperação da economia brasileira ainda não chegaram no período anterior à pandemia. Então, esse traço de crescimento que a gente encontra por vezes em jornais ou revistas, ele não revela que sequer atingimos o período anterior à pandemia. A economia ainda está deprimida. E vou dizer mais para vocês. No período anterior à pandemia, nós não víamos um crescimento, uma expansão. E digo isso não para ser pessimista ou otimista. Eu estou apenas dizendo que a crise do agente econômico não é algo que foi superado. Não é algo que já acabou. É algo que subsiste. Obrigado, Léo. Obrigado, meu velho. E vou encerrar com uma última ponderação. Um outro vetor de crise persistente, independentemente do número do PIB,
é a crise com relação aos processos de gestão. Nós estávamos conversando, acho que o pai deu uma palestra, o Genil Andreatta deu uma palestra, fez uma discussão conosco no colegiado, e ele chamou atenção para esse detalhe que eu quero encerrar hoje a live. Ele chamou atenção que grande parte da crise do agente econômico não tem relação com um aumento ou diminuição do PIB, ou aumento ou diminuição da demanda. Grande parte da crise do agente econômico se refere à dificuldade nos processos de gestão, de administração da empresa. E isso quer dizer só mais uma coisa. Isso quer dizer que o mercado de recuperações judiciais, independentemente do cenário econômico, vai ter sempre lugar. Não é à toa que quem atua nessa área, em geral, está muito bem, obrigado. Vamos lá. Como são calculados os honorários? Olha só, Douglas, honorários de AJ. Os honorários de administradores judiciais são regulados pela Lei 11.101, eu não sei de cor o artigo, cara, mas tem o teto de 5% dos créditos submetidos. Tem o teto de 5% dos créditos submetidos à RJ. Então imagine o seguinte, recuperação judicial de 7 milhões, o juízo determina de 1 a 5% os honorários do administrador judicial. E aí existe um grau de subjetividade nesse arbítrio de 1 a 5%. Tá bem? Mas a gente tem uma farta jurisprudência justificando honorários de 3%, de 4%, até de 5%. O Léo já nos indica ali o artigo 24. E aí, claro, a ME e EPP tem, a recuperação judicial de ME e EPP tem o teto de 2%. Mas veja em valores em recuperações judiciais médias e grandes. Então, realmente são honorários que tornam convidativa essa atribuição. Meus caros colegas, uma satisfação fazer mais essa live da terça, conversando com profissionais de gabarito que estiveram aqui dialogando comigo, e eu quero só agradecer essa audiência. Quem quiser me fazer alguma outra pergunta, me envie no direct. Vamos seguir essa conversa em outros lugares. E vocês sabem, a minha provocação, Douglas, é sempre para irmos em frente, evoluir. Esse é o meu espírito e eu espero que também seja o espírito de vocês. A Poli foi querida comigo aqui, grande abraço, Poli, nós estamos juntos e estou encerrando mais uma live da terça. Um abração, gente, e novamente em frente.